Eu vejo cores, cores, vejo cores em você. Fecho meus olhos, assim posso crer, ir e vir além do preto e branco, rumo aos quatro cantos, onde flores brotam, seres nascem, crescem, morrem. O tempo passa, o vento seca o pranto, e eu aqui, refém do próprio encanto, multicolorido, aos velhos e bons ouvidos, ligando as cores, as dores, amores, sabores, odores, valores, tons e sons que se completam em colores. Enquanto tento entender, de olhos fechados, vejo cores em você. Vendo cores, eu vejo cores. Eu vejo cores. Vendo cores. Vendo cores em você. Você. Cores, cores. Cores. Vejo cores. Vejo Cores, novo programa da TV Osasco, apresentado por mim, Dingos Del Barco, onde eu vou falar sobre grafite, que é a minha praia, né? Vou falar sobre hip hop, skate, educação, vamos pregar valores, vamos entender o que acontece com a juventude, um programa novo que nasce para ser a voz da periferia. Vamos divulgar também toda a produção cultural periférica nas quebradas para poder mostrar que o jovem produz e sonha. Sejam bem-vindos a esse novo programa. Bom, todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje, temos de saber que fomos para saber o que seremos. Paulo Freire. Também sou arte educador e tenho aqui hoje o Leandro Pó, 37 anos, músico, produtor musical, educador, fundador do grupo Lamita. Há 11 anos propaga os ritmos latinos em casas noturnas, centros culturais, e ele é o proprietário do selo The Real Family Records. Seja bem-vindo, Leandro, ao nosso programa Vejo Cores. Obrigado, valeu. Pai da Elza, padrasto do Gabriel e Felipe e casado com a Letícia. Opa. Somos compadres, sou o padrinho da Elza. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Ao lado temos o Ricardo Alexandre, aka Japa, fez parte da minha infância, andamos de skate juntos, fizemos nossos primeiros grafites no Jardim Piratininga, pai do Maurício, da Giovana, casado também com a Renata, que juntos fundaram a empresa Nome na Hora, uma empresa de brindes e lembrancinhas focado para o público infanto-juvenil. Bom, trouxe esses dois aqui para a estreia do programa, simplesmente porque um fez a trilha do programa Vejo Cores, que é o Leandro, que ele vai falar sobre a sua inspiração para a produção dessa trilha, né? Gostaria de começasse com você. Bom, primeiro agradecer, né, e parabéns pela iniciativa da TV Osasco. Tá um programa que estava faltando, eu acho que na TV, né? Bom, inspiração para a trilha, eu acho que a minha parte foi uma inspiração mais musical, porque de acordo com o tema em que foi composto a letra pelo MC Gato Congelado, que também é de Osasco, eu fui criando uma base com a cara da rua, que era a cara do programa. Entendeu? Então, cores, assim, a gente vive numa cidade totalmente cinza, a gente tinha que fazer uma coisa que fosse rua, que demonstrasse o que realmente é a rua e ver cores na rua. Entendeu? Então, essa acho que foi a maior inspiração que a gente teve para compor a trilha. O Japa, ele foi responsável pela produção do cenário do programa. E qual foi sua inspiração, a motivação para ilustrar o programa? Bom, isso aí, dizendo assim, de pronto, foi muito fácil, né? Remete toda a nossa infância, a nossa pegada de vivência, o skate, a rua, o grafite. A gente cresceu dentro disso e na construção disso, quem mais estava presente? O Dingos. Então foi muito simples, né? A gente varou a noite fazendo e remetendo toda a nossa vivência, né? Basicamente foi isso, né? Perderam até o sarapatel da Dona Maria por causa disso. Exatamente. Bom, o Leandro, ele é líder do projeto Lamita. Gostaria que falasse um pouco sobre o seu trabalho como produtor, como educador. Bom, eu comecei primeiro, antes de até entrar no movimento hip hop, eu já comecei a estudar música, né? E sempre aqui em Osasco, eu comecei na banda da Fundação Bradesco, estudei no Conservatório Vila Lobos, sou trompetista. E aos meus 15 anos eu já comecei a entrar no movimento hip hop, né?
E eu tinha um grupo que chamava CRR. A gente sempre pensava em nomes diferentes já, então, que significava Cultura e Realidade Repercussiva na época. E depois eu tive a ideia do Lamita. O Lamita era o quê? Era um rap, assim, sempre foi inspiração americana dentro do hip hop. A gente queria fazer um rap com uma cara mais latina, uma cara mais brasileira, pegando influência da música latina. E eu tive a ideia dos 4 elementos do hip hop, né? O b-boy, o MC, o DJ, o grafite. Pensei nos 4 pontos, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. E pensei nos 4 povos latinos antes do que eu considero a invasão europeia no nosso continente, que eram os maias, os incas, os tupis e os astecas. Que resume no quê? No povo latino-americano. Daí surgiu o nome Lamita, que é a sigla para latinos-americanos, maias, incas, tupis e astecas. Aí a gente começou com a primeira formação, onde teve Jader Abs na percussão, Felipe Castecas, Felipe não, o Rafael, né? Felipe é o irmão dele. Rafael Castecas no violão, Flávio Brasil na percussão também, foi o DJ Navarro na época. Então a gente trouxe todos os elementos, a parte do sopro, da percussão junto, tudo isso aglomerado aos beats eletrônicos, batidas eletrônicas do hip hop, com a levada do hip hop. Então, e foi uma coisa que deu muito certo na época. Na época não se tinha. E aqui no Brasil estava chegando orixas, então eles até deu uma abertura legal pra gente tocar, e principalmente tocar para público que não era do rap. Isso foi interessante, porque a gente conseguia atingir um público que não era de rap. Né? Eu lembro de uma frase muito interessante de um rapaz dizendo pra gente que ele gostava de música sertaneja, mas ele tinha junto com os CDs sertanejos dele o CD do Lamita no carro. Então achei bem interessante. Né? Que é pulverizar a mensagem, multiplicar o som e também propagar essa questão da música do terceiro mundo, né? Essa música latina. Exato. Isso é muito importante. Gostaria que você falasse do seu trabalho, Japa. O que você desenvolve com o Nome na Hora, como que você criou isso aí há 10 anos e o que você está desenvolvendo aí para os dias de hoje. Certo. O Nome na Hora surgiu também remetido à minha infância, né? Eu casei muito cedo, aos 19 anos, tive o meu filho que hoje até trabalha conosco, né? Tem 16 anos, o Maurício. E dentro de tudo isso foi criado a empresa Nome na Hora, né? Eu precisava de algo para sobreviver. Então peguei todo o conhecimento, que o mais gostoso é você fazer o que realmente você sabe, o que você ama fazer. Então surgiu na oportunidade de eu estar fazendo arte, né? Que eu adoro artes plásticas, como a gente fez aí a seu pedido o cenário. E dentro disso a gente vamos criando, inovando e vendendo, o mais importante, o que a gente sabe fazer, que é o nosso trabalho. Então hoje basicamente eu vivo da Nome na Hora, conquistei casa, respeito, personalidade, né? Tudo voltado para isso. E eu passo esses valores hoje para minha família. Hoje todos eles sabem o valor de cada coisa que nós temos, né? Inclusive, aproveitando a deixa, já que você falou, mostrar um pouquinho o que é Nome na Hora. Aqui está o Vejo Cores, né? Certo. Isso é uma coisa que a gente lançou para os adolescentes, que é o Nome na Hora Grafite. Em EVA, né? Em EVA, é a matéria-prima que a gente usa. E aqui já tem uma coisinha a mais, é o souvenir. Isso aqui você vai até cair. Pô. Foi uma coisa que a gente fez, vai ser o souvenir do Vejo Cores. Do Vejo Cores, né? Que é o remete à TV, né? O TV Osasco. Então é um brinde aí que eu faço em homenagem à TV. Isso é um porta-retrato, Dingos. Isso aí. Aqui nós vamos colocar nossas fotos, registrar nossos momentos, porque se fala de valores, se fala de família, a importância que temos na sociedade é guardar os momentos. Então vai ficar aqui compondo o nosso cenário. Legal. Nosso cenário, ele tem trabalhos de alunos da Fundação Gol de Letra, esse aqui é do Master, né? Então assim, sempre eu vou estar mostrando produções e possibilidades de economia solidária. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Vejo Cores. Vejo cores, eu vejo cores, vendo cores em você.